Olá, bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs de uma breve devocional, sempre com o objetivo de que você tenha algo de Deus para poder meditar ao longo do seu dia. Nós terminamos a leitura do Novo Testamento e logo na sequência nós partimos para a leitura do Velho Testamento, iniciando no primeiro livro do Velho Testamento, o livro de Gênesis, que quer dizer início, que quer dizer princípio, ou seja, o livro que narra, a criação do mundo, o início de todas as coisas. Gênesis capítulo de número 2, dos versículos de número 1 ao versículo de número 3, nos chama a atenção para algo muito importante e que nos falta nos dias de hoje. Diz assim a palavra de Deus: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, ou seja, terminou, a criação terminou. E havendo Deus acabado no sétimo a obra que fizera, ou seja, no sétimo dia, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Quando nós lemos esse texto, surge na nossa cabeça uma pergunta, e eu acho que isso é comum em todas as pessoas que leem a Bíblia atentamente. Por que Deus, sendo Deus, precisou descansar? Será que Deus ele precisa descansar? Vamos pensar um pouquinho, porque a Bíblia nos diz que Deus descansou depois da criação de todas as coisas. Mas será que Deus, sendo onipotente, onipresente, onisciente, Deus todo-poderoso, acima de todas as coisas, será que Deus precisa descansar? Sim ou não? A Bíblia nos diz que ele descansou. Porém, nós podemos ter até uma divergência de respostas para essa pergunta. Mas o fato é o seguinte, que nós precisamos descansar. Creio eu que Deus deixou esse ensinamento, dando um exemplo, deixou um ensinamento de como é importante nós descansarmos. Nós vivemos num mundo atarefado, um mundo cheio de atividades, que parece que quando estamos descansando, que nós estamos cometendo um pecado. Parece que nós estamos cometendo um crime ao descansar. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos nos conduz para isso. A vida, essa vida ativista, no sentido de ter muitas atividades, essa vida atarefada, melhor dizendo, ela vai nos envolvendo, envolve a nossa cabeça, envolve o nosso coração, envolve a nossa alma, a ponto de pensarmos que descansarmos é um erro, ou descansar é algum crime. Não. Se Deus precisa descansar ou não, eu afirmo que sim, porque a Bíblia diz que Deus descansou. Porém, eu creio que o maior ensinamento a respeito desse relato bíblico não é se Deus precisa ou não descansar. É Deus nos ensinando que nós precisamos descansar. E seguindo o exemplo de Deus, nós devemos tirar uma parte da nossa semana, uma parte do nosso tempo para poder descansar. Isso é fundamental para todo ser humano. Nós vivemos num tempo muito difícil, muitas doenças da alma, das emoções, dos sentimentos, e isso surge muito porque pela falta de descanso, pela falta do sono, pela falta daquilo que Deus nos orientou lá na criação de todas as coisas. Meu irmão, não negocie o seu descanso. Não negocie o seu descanso semanal. Não negocie o seu descanso diário. Não negocie as suas férias. Porque se Deus deixou esse relato, foi muito mais do que dizer eu preciso ou não descansar. Mas foi a afirmação de Deus
que nós precisamos sim de um tempo de descanso. Que Deus te abençoe e que você pense muito a respeito disso. Nada compra o nosso descanso. Não se esqueça e pratique isso no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.